Bom, e nós falamos nessa semana aqui no programa a respeito dos prefeitos do litoral de São Paulo que decidiram enfrentar o decreto de fechamento imposto pelo governador do estado, João Dória, e esse movimento chegou também ao interior do estado. Por lá também há prefeitos se rebelando contra as ordens de fechamento nesse final de ano e início de 2021, e nós vamos conversar com um deles, é o prefeito de Mirandópolis, Everton Sodário, que já esteve conosco aqui durante essa pandemia falando a respeito das medidas na cidade durante esse período, já esteve conosco aqui no programa, vai conversar conosco a partir de agora mais uma vez. Boa noite, prefeito. Boa noite, Vitor. Mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês na Jovem Pan, no Pingo dos Is aqui. Prefeito, quero saber como vai ser o ano novo aí em Mirandópolis. Quais são as regras? Existe algum tipo de imposição de isolamento? Não, nenhuma. Aqui as pessoas, nós priorizamos o direito das pessoas comemorarem, claro que com tranquilidade. Nós continuaremos seguindo as orientações da vigilância sanitária, orientações do nosso Departamento de Saúde, que é evitar aglomerações, evitar grandes eventos. A Prefeitura Municipal não vai promover nenhum evento, porém, nós não iremos tomar medidas que proíbam as pessoas de trabalharem no final do ano, nem de comemorarem ali, especialmente com suas famílias, o final do ano. Augusto. Eu queria saber que tipo de pressão é feita pelo governo estadual hoje para evitar que o prefeito ponha em prática as suas ideias, a sua política, né, os seus métodos. Augusto, nós já vimos, inclusive o governador se manifestou, o secretário do governador se manifestou há alguns dias, que o governo do estado vai acionar o Ministério Público para que o Ministério Público acione os prefeitos que estão descumprindo o decreto do governador. Então, o governador do estado, ele se usa das instituições, né, que infelizmente, em uma unanimidade que a gente estranha bastante, acabam cerceando os prefeitos. O governador João Dória, o que ele faz é usar as instituições, né? Ele, por si só, o máximo que ele faz comigo foi o que ele fez no começo da pandemia. Ele ameaçou com algumas ligações de secretário de Estado me ligando e dizendo: prefeito, se você não revogar o seu decreto, nós iremos acionar o Ministério Público e o senhor vai ter problemas com a Justiça. Então, o governador João Dória, ele já sinalizou que vai fazer isso mais uma vez, e nós, prefeitos que estamos sendo contra a arbitrariedade que ele está tomando aí nesses dias, provavelmente seremos sancionados ou receberemos alguma recomendação administrativa ou coisa do tipo do Ministério Público. Guilherme Fiuza, sua pergunta, Fiuza. Prefeito, o senhor mencionou a possibilidade de um questionamento judicial. Como tem se comportado até aqui a Justiça em relação às medidas que a sua administração, em relação à pandemia, que a sua administração tem executado? Fiuza, no início da pandemia, eu cheguei a receber uma recomendação administrativa do Ministério Público recomendando que eu parasse de fazer postagens em rede social contra o isolamento social. E aí eu disse que isso a gente só vê na Venezuela, em Cuba, mas eu jamais imaginei ter visto isso no Brasil. Todo prefeito que tenta contrariar as ordens abusivas do governador João Dória, ele acaba sendo sancionado pelo Ministério Público. Aqui, o Ministério Público chegou a pedir uma multa pessoal contra mim. Então eu não cheguei a ser condenado a receber a multa, mas recebi um puxão de orelha, vamos dizer assim, da juíza, dizendo que se eu descumprir o decreto do governador com algum outro decreto, editando algum decreto que se sobrepõe ao decreto do governador, eu serei multado em R$10 mil e a prefeitura pode ser multada em R$50 mil por dia. Então a gente viu uma unanimidade das instituições em única e exclusivamente se fazer cumprir aquilo que o governador diz, né? Esquecendo que nós, nos nossos municípios, também temos os nossos técnicos, também temos as nossas secretarias de saúde e pessoas preparadas para dizer aquilo que nós podemos ou não podemos fazer. Bom, estamos ouvindo aqui o prefeito de Mirandópolis, Everton Sodário, ele que foi reeleito, inclusive, né? E a partir de sexta-feira inicia seu segundo mandato lá em Mirandópolis. Mais uma pergunta agora, Ana Paula Henkel. Diga, Ana. Prefeito, a gente vê aí como, né, o senhor disse, o governo usando das instituições para fazer essa pressão, e uma pressão, eu diria até inconstitucional, né, a nossa liberdade de ir e vir. O senhor não pensa também não em tomar alguma decisão legal em relação dos municípios, em relação ao governo do estado?
Veja, Ana, eu tomei várias medidas, inclusive entrando com mandado de segurança para derrubar o decreto do governador. Mas a gente, como eu disse para você, eu vi essa unanimidade em fazer cumprir o que o governador fala no Tribunal de Justiça, na Justiça Local, no Ministério Público. Então, infelizmente, via judicial, nós estamos amarrados. O próprio STF decidiu, em tese, a favor dos governadores. Eu penso o seguinte, como eu disse há poucos dias atrás nas minhas redes sociais, nós prefeitos, especialmente os novos prefeitos que estão vindo, nós temos que nos unir contra o autoritarismo, né? Hitler na Alemanha começou assim, ele não começou com o exército na rua, ele começou com decretos, com ordens que supostamente eram para beneficiar a população. E nós estamos vendo esse tipo de atitude por parte do governador João Dória. Então nós temos que começar a nos unir para que nós não acatemos ordens ilegais. É o que eu disse para vocês. Aqui na nossa cidade, nós temos hoje 3 munícipes internados por conta do coronavírus. Em tese, nós deveríamos estar na fase verde, né? Então, o que nós estamos fazendo aqui é cumprir o próprio Plano São Paulo, né? Nós não vamos aceitar que o governador, numa ordem, numa canetada, da noite para o dia, descumpra aquilo que ele mesmo criou. Então, se é para cumprir o Plano São Paulo, nós vamos cumprir. Mas entendo que muito mais autoritarismo possa vir do governador nessas próximas semanas. Então, eu acredito que o momento é de união. União entre aqueles prefeitos que pensam diferente, que conhecem a realidade do seu município, para que não aceitem mais medidas ilegais que nós estamos tolerando há quase um ano do governador João Dória. José Maria Trindade. Prefeito, era uma vez um planeta que ficou diante de um mundo de trevas, medo, dizendo que quem colocasse a cabeça fora de casa morreria. E aí todos entraram para dentro de casa com a promessa de que era um tempo necessário para o equipamento de hospitais, respiradores e hospitais de campanha. E o tempo foi passando, em vez de 15 dias, 1 mês, 2 meses, 3 meses e já vamos quase para 1 ano. O Estado não cumpriu. Os estados e alguns municípios não cumpriram a promessa de equipar os hospitais e querem continuar nesse lockdown que todo mundo já sabe que não é o resultado final. Ou seja, o vírus pode ser letal, é perigoso, mas está sendo enfrentado por alguns. Esse lockdown, só quem tem dinheiro que fica em casa. E agora, o senhor pretende cobrar exatamente isso do governador? Naquela primeira fase lá, fique em casa que eu vou dar hospitais para você? Quer dizer, o governador ofereceu essas vagas? De maneira alguma, Zé Maria, pelo contrário, inclusive aqui eu falo para você como prefeito, se não fosse o apoio que nós tivemos do governo federal, nós não tínhamos conseguido mal comprar máscaras para as nossas unidades de saúde. Eu recebi 10 respiradores do governo federal via presidente Jair Bolsonaro. Aqui no meu município nós temos um hospital estadual. Eu ofereci esses 10 respiradores, né, que valiam aí mais ou menos R$600 mil para o governador, para o estado, para que ele instalasse esses respiradores no nosso hospital e tivéssemos um aumento, o dobro de leitos de UTI de Covid. Qual foi a resposta do governo do estado? Que o nosso município já tinha leitos suficientes. Então, nos surpreende muito, né? O que parece que essa pandemia da incompetência e do autoritarismo. Nós tivemos aí desde março, nós não vimos aumentos de leito aqui no interior, né? O que nós vimos é simplesmente isso. Fiquem em casa, fiquem em casa, fiquem em casa. Nós estamos chegando ao ponto de que um prefeito próximo aqui da minha cidade, que é aliado e do partido do governador, começou uma campanha de medo na cidade dele, dizendo para as pessoas não levarem a morte de presente de final de ano para os seus familiares, né? Então, o que eles estão fazendo é colocar o medo na população, mas me parece que a partir de agora o governador vai ter que ser cobrado e vai começar a ser cobrado. Os comerciantes não aguentam mais parar de trabalhar, a população brasileira precisa trabalhar e as pessoas não vão mais ficar em casa. E nós, prefeitos, temos que agora marcar posição, dizer não ao autoritarismo, dizer não a decisões que não compactuam com a realidade do nosso município. Esse é o prefeito de Mirandópolis, Everton Sodário, esteve conosco aqui em Os Pingos nos Is. Obrigado pela entrevista, prefeito. Boa noite. Eu que agradeço. Boa noite a todos aí.